SEAPA apresenta balanço de programa voltado para a agricultura familiar. Governador Zema, deputados e representantes do setor de café discutem cenário do produto com o ministro da Agricultura em exercício. Levantamento da safra de grãos aponta colheita recorde de 245,8 milhões de toneladas. Ministra Tereza Cristina defende incremento dos investimentos privados nacionais e estrangeiros no agro brasileiro. Proposta na Câmara dos Deputados prevê incentivos fiscais para produtor rural que preservar áreas dentro da sua propriedade. Uma proposta também tramita com preferência para produtos orgânicos em licitações realizadas pelo poder público. E ainda, Senado aprova a MP que deu fim a prazo para cadastro ambiental rural. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Notícias da Secretaria de Agricultura de Minas Gerais. Mais de 1.500 agricultores familiares de 53 municípios mineiros venderam sua produção para o Programa de Aquisição de Alimentos, PAA, modalidade compra com doação simultânea, no período de 2018 e 2019, envolvendo recursos de R$6,5 milhões de reais. As 2,6 mil toneladas de vegetais e legumes foram doadas a 313 entidades socioassistenciais do estado de Minas Gerais. O balanço das ações foi apresentado pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, SEAPA, nesta quarta-feira, dia 9, em Almenara, no Vale do Jequitinhonha. Confira as informações com Paulo de Ávila, do Estação Rural da Emater MG. Criado pelo governo federal em 2003, o programa compra alimentos da agricultura familiar para doar às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional e àquelas atendidas por rede de assistência social e filantrópica de ensino. O PAA é viabilizado em Minas pela SEAPA e Emater MG. Segundo o diretor de comercialização da Secretaria, Pedro Ribeiro, essa modalidade do PAA dispensa licitação. O produtor cadastrado recebe um cartão do Banco do Brasil com acesso à conta vinculada ao programa. Assim que ele entrega os alimentos, a nota fiscal é lançada no sistema e o pagamento é feito após a aprovação da Secretaria da Agricultura, que confere se a quantidade recebida está de acordo com as notas fiscais. A SEAPA também capacita os coordenadores municipais que atuam no programa, além de inserir no sistema do PAA as informações de todos os agricultores e instituições beneficiadas. No período, o PAA adquiriu 74 tipos de produtos de origem vegetal e in natura, sendo banana, mandioca, abóbora, feijão e laranja, os 5 principais adquiridos. Para a próxima etapa, em 2020, já estão assegurados R$4 milhões em compras. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, deputados e também representantes do setor do café se reuniram com o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em exercício, Marcos Montes, na terça-feira, dia 8, para discutir o cenário do produto no estado de Minas Gerais. Sérgio Pastor, do MAPA, em Brasília, tem as informações. Eles pediram medidas que ajudem a melhorar a situação da produção, pois vem enfrentando dificuldades. Marcos Montes reafirmou o compromisso do Ministério com os produtores. Aqui nós defendemos o produtor, isso que eu deixei bem claro na reunião aqui. Eu sei que o produtor está vivendo um momento difícil, precisamos unir nossas forças para poder realmente tirá-los dessa situação. Neste ano, o Ministério firmou contrato com 22 agentes financeiros para operar os recursos do FUNCAFÉ, totalizando uma disponibilidade imediata de R$2,9 bilhões para os cafeicultores. O valor foi repassado para as linhas de crédito de custeio, comercialização, aquisição de café e capital de giro para as indústrias de solúvel, torrefadores e cooperativas, além de recuperação de cafezais danificados e atender os produtores que tiveram as lavouras prejudicadas pela recente geada.
O orçamento para o atual safra é de mais de 5 bilhões de reais. O vice-presidente da CNA e presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, Roberto Simões, avaliou o encontro como positivo e disse acreditar que a solução para o setor virá em breve. O que depende daqui do Ministério, nós tivemos uma aceitação enorme e esses assuntos estão sendo encaminhados. Precisamos agora trabalhar com a nossa frente dos deputados mineiros para que em outras instâncias, para onde esses processos vão, que aí então agilizem-se também os processos. Segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, Minas Gerais é o maior produtor de café do Brasil, com 53% da produção nacional. Notícias do Ministério da Agricultura. O Brasil deverá colher neste ano 245,8 milhões de toneladas de grãos. É o que mostra o primeiro levantamento da safra de grãos 19 e 20, divulgado nesta quinta-feira, dia 10, pela Conab, Companhia Nacional de Abastecimento. O resultado representa um aumento de 3,9 milhões de toneladas em comparação à safra 2018-2019. Com isso, a safra atual mantém-se como recorde. O levantamento aponta que milho e soja foram os responsáveis pelo somatório do crescimento nacional. O milho primeira safra tem produção estimada em 26,3 milhões de toneladas, 2,5% superior à de 2018-2019. Já a de soja, que inclusive vem mantendo a tendência de crescimento na área cultivada, aponta para 120,4 milhões de toneladas. O diretor do Departamento de Comercialização e Abastecimento do Ministério da Agricultura, Silvio Farnese, explicou que os números se devem ao dinamismo do agro e o apoio do governo, com liberação de crédito focados principalmente no pequeno e médio produtor e com políticas menos intervencionistas, dando liberdade ao produtor. Estamos diante de uma boa safra. Novamente, o agro está mostrando um trabalho excelente. Nós estamos falando de 245 milhões de toneladas, mais de 1 tonelada por habitante, né? Isso é um cenário muito favorável, mostrando o nosso dinamismo aí. Nesse cenário, nós estamos vendo o apoio do governo, quando soltamos o Plano Safra, mostrando o acerto desta política que nós desenhamos no Ministério de focar na pequena e médio em produtor rural. Farnese também citou a MP do Agro, lançada na semana passada pela ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, para trazer mais apoio ao produtor. E esses números estão mostrando isso aí, mostrando esse resultado de todo esse trabalho. E não parado, a ministra Tereza Cristina, semana passada, fez o lançamento da MP do Agro, na MP 897, está mostrando um novo cenário mais liberal de ação do governo, de apoiar, de liberar linhas de crédito e políticas que sejam menos intervencionistas e sejam, de fato, mais apoiadoras, com crédito, com redução da burocracia, de maneira que o agro, que tem pernas boas, continue a andar nesse grande dinamismo que nós estamos vendo aí. Para saber mais sobre a safra de grãos, com dados das demais culturas, acesse o site da Conab, www.conab.gov.br. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, disse nesta quinta-feira, dia 10, ao participar do painel Brasil Potência Agrícola Sustentável, que o Brasil já é reconhecido como uma potência agrícola, mas tem espaço para continuar crescendo de forma sustentável. O evento faz parte do Fórum de Investimentos Brasil 2019, em São Paulo. Tereza Cristina reforçou que o Brasil quer avançar para além dos atuais 7% de participação no comércio mundial. Nós somos um dos poucos países do mundo com capacidade para expandir ainda significativamente a oferta de alimentos de forma sustentável. O Brasil é uma potência agroalimentar, mas também é uma potência ambiental. Ela também destacou a importância da ampliação dos investimentos estrangeiros no país para garantir a continuidade do crescimento. Segundo ela, existem oportunidades ao longo de toda a cadeia produtiva do agro. Para garantir o contínuo aumento da produtividade e o fortalecimento da capacidade do produtor brasileiro
de não apenas intensificar tendências globais, mas também de criar ou moldar essas tendências, a ampliação do volume de investimento estrangeiros no Brasil é fundamental. Ao falar para empresários brasileiros e estrangeiros, a ministra lembrou as vantagens de investir no agro brasileiro, além de ter um mercado interno formado por 210 milhões de consumidores. A participação do Mercosul permite o acesso a mais de 55 milhões de pessoas residentes nos países vizinhos. Além disso, nos próximos anos, esse número de consumidores será ainda maior, considerando os 2 acordos recém-fechados pelo Brasil com a União Europeia e a FTA, formado pela Suíça, Noruega, Islândia, Liechtenstein, que somam junto quase 510 milhões de habitantes. A conclusão desses 2 acordos é um sinal claro à comunidade internacional de que o Brasil está aberto ao mundo em prol do livre comércio. O Brasil tem defendido ainda negociações de acordos comerciais do Mercosul com outros países importantes, como Canadá, México, Japão, Singapura, além de derrubar barreiras para, de fato, acessar mercados com clientes de grande poder aquisitivo. O presidente da Agência Brasileira de Promoção e Exportações e Investimentos, Sérgio Segovia, destacou que o trabalho é para tornar o Brasil protagonista inquestionável na quantidade e qualidade da produção agropecuária. Segundo o presidente, a Apex apoia a internacionalização das 1.000 empresas agropecuárias que exportaram 20 bilhões de dólares, o equivalente a 19% do total das exportações. De Brasília, Sérgio Pastor. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É bom ou não é, só? Notícias Rurais do Congresso. A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural aprovou na quarta-feira, dia 9, proposta que permite preferência para os produtos orgânicos certificados conforme a Lei dos Orgânicos em licitações realizadas pelo Poder Público. Hoje, a Lei de Licitações permite preferência apenas a fornecedores de produtos e serviços nacionais e a empresas que obedeçam à cota de contratação de pessoas com deficiência. Relator no colegiado, o deputado Lúcio Moschini, do MDB, defendeu a aprovação da proposta, projeto de lei 4430/19, e ele ressaltou que a agricultura orgânica reduz a utilização de insumos não renováveis, especialmente fertilizantes e defensivos químicos, conserva a biodiversidade, aumenta a matéria orgânica no solo, reduz a erosão, a poluição e o assoreamento dos rios e lagos e promove melhores condições de trabalho e também de vida no campo. O projeto será ainda analisado em caráter conclusivo pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados aprovou o substitutivo do deputado federal Zé Vitor, do PL, do projeto de lei 366/19, de autoria do deputado federal Alceu Moreira, do MDB. O substitutivo possibilita a ampliação dos estímulos à conservação da vegetação nativa na propriedade rural. O texto inclui a restauração da vegetação nativa entre os objetivos específicos do crédito rural e também amplia o rol de áreas excluídas da base de cálculo do Imposto Territorial Rural, ITR, acrescentando as áreas cobertas com vegetação nativa, preservadas ou sob manejo florestal sustentável, excedentes da APP e reserva legal, bem como as que estão submetidas à restauração ecológica.
Segundo o relator, a proposta premia, de certa maneira, e incentiva o produtor rural que quer recuperar áreas degradadas dentro de sua propriedade rural. O projeto pretende criar incentivos fiscais para aqueles que preservam a sua APP, que recompõem a sua reserva legal e que adotam práticas conservacionistas para evitar erosão. Para cada um desses temas, é previsto um incentivo. O deputado Zé Vitor comenta o projeto. Esse projeto ele incentiva, visando dar desconto no ITR, um desconto significativo no ITR para aqueles que exercem práticas conservacionistas dentro da sua propriedade rural. Por isso acredito que é um projeto inteligente. Ele sai daquela mesmice e ele incentiva aquele produtor que se preocupa com a questão ambiental, que hoje na verdade é a grande maioria, é apenas uma minoria que tem se despreocupado e não está conectado com esse momento que vive o país. Esse projeto de lei tramita em fase conclusiva em 4 comissões da Câmara dos Deputados. Já no plenário do Senado, na quarta-feira, aconteceu a aprovação do projeto de lei Conversão PLV 22/2019, originado da MP 884/2019, que reabriu as inscrições no Cadastro Ambiental Rural por tempo indeterminado. Agora, o projeto segue para a sanção presidencial. O texto aprovado estabelece que a inscrição no CAR é obrigatória e por prazo indeterminado para todas as propriedades e posses rurais. No entanto, os proprietários e possuidores dos imóveis rurais que os inscreverem no CAR até dia 31 de dezembro de 2020 terão direito à adesão ao Programa de Regularização Ambiental, PRA. O texto, que altera dispositivos do Código Florestal, Lei 12.651 de 2012, estabelece ainda que a União, os estados e o Distrito Federal deverão implantar programas de regularização ambiental de posses e propriedades rurais com o objetivo de adequá-las à legislação vigente. Na regulamentação desses programas, a União estabelecerá normas de caráter geral, incumbindo-se aos estados e ao Distrito Federal o detalhamento por meio da edição de normas de caráter específico. A inscrição do imóvel rural no CAR, ela é condição obrigatória para a adesão ao PRA. Caso os estados e também o Distrito Federal não implantem o PRA até o dia 31 de dezembro do ano que vem, o proprietário ou possuidor de imóvel rural poderá aderir ao PRA implantado pela União. A MP 884/2019, que tem prazo de vigência até hoje, 11 de outubro, tornou o CAR um sistema aberto a atualizações e novas inscrições, de modo a possibilitar a constante inclusão de dados. Criado pelo Código Florestal em 2012, o CAR determinou o cadastramento das propriedades e a implementação dos mecanismos previstos no PRA para a adequação dos produtores às exigências legais. Foi dado um prazo de adesão que se encerrou em 31 de dezembro de 2018. E quem não aderiu estava então proibido, por exemplo, a acessar linhas de crédito. Desde 2017, o prazo tem sido prorrogado porque o descumprimento dele estava vinculado ao impedimento de o produtor rural obter créditos agrícolas em qualquer modalidade. Quando o prazo final de inscrição foi prorrogado nessas ocasiões, a penalidade da restrição de crédito foi suspensa pelo mesmo prazo novo. Agora, como o texto especifica que o prazo para adesão ao cadastro é indeterminado, esse prazo, então, para valer a restrição de concessão de crédito, também passa a ser indeterminado, ou seja, o crédito poderá ser concedido contanto que o produtor esteja inscrito no CAR. Atualmente, há mais de 5 milhões de propriedades registradas, o que demonstra a maciça adesão dos produtores rurais na avaliação do governo, segundo o qual os ajustes são necessários para permitir que a lei não gere exclusão e impeça a regularidade de novas matrículas. O relator do projeto, o senador Irajá, do PSD, exaltou o CAR como uma plataforma de dados confiáveis e precisos sobre as propriedades rurais, trazendo informações sobre tamanho, área produtiva e reservas de preservação ambiental. Esses dados são consultados por órgãos ambientais dos estados e também da União e usados por instituições financeiras para orientar a liberação do crédito rural. A medida provisória foi transformada em projeto de lei porque foi modificada pelos parlamentares. A senadora
Elisiane Gama, do Cidadania do Espírito Santo, destacou a retirada de anistias que eram concedidas pelo texto e que ela avalia como inadequadas. Para a senadora Rose de Freitas, do Podemos, a medida deve beneficiar principalmente os pequenos produtores rurais, que têm mais dificuldade de se inserir no cadastro. O senador Paulo Rocha, do PT, também apoiou o projeto e afirmou que o Congresso deveria avançar nessa área, com iniciativas de regularização fundiária. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.